Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, que têm muita experiência na formação de executivos. O Jorge Medeiros, consultor e professor, e o Milton Sousa, também consultor e professor. Esta semana vamos falar sobre o desemprego jovem por causa da inteligência artificial. Mas, como sempre, os nossos episódios abrem com sim chefe, não chefe, e a figura em destaque desta semana é Marva Collins, uma educadora norte-americana. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. Viva, Ricardo. Olá, Ricardo. Hoje a figura em análise, Jorge, é Marva Collins. Porquê que escolheste Marva Collins? Porque o nosso tema hoje pediu. Educação. Pois. E é uma senhora que já faleceu, mas é um exemplo absolutamente extraordinário, a meu entender, do que é uma professora por vocação a remar contra a maré. Estamos a falar de uma senhora que cresceu numa família negra algo privilegiada no Alabama, mas cedo se mudou para Chicago e viu-se confrontada com uma realidade da escola pública, nomeadamente a escola pública no interior, mais para o interior das cidades. E, portanto, à medida que ela foi vivendo no bairro que escolheu, o bairro foi sendo vítima de uma transformação e de uma guetificação. E todas as pessoas que ela conhecia basicamente saíram do bairro, ela decidiu ficar e continuou a lecionar. Razão principal, isto daria pano para mangas, mas é uma pessoa inabalável na convicção do potencial das crianças, com um grau de personalização extraordinário, não desiste, apanha crianças absolutamente desprovidas de sentido e de significado, com vidas familiares destruídas, e investe tempo, amor, fora de horas, a falar com os pais, a trazer roupa de casa, e portanto não desiste. E muito haverá para dizer. Há uma forma de olhar para a Marva Collins que eu acho que é particularmente emblemática, Ricardo. A Marva Collins só dava 2 notas. Então. Yes e not yet. Yes e not yet. Portanto, Punha, sim e ainda não. Mas vão lá chegar todos. E atenção, que isto não é um facilitismo, é absolutamente exigente. Sempre foi absolutamente exigente, mas acompanha este grau de exigência com um amor e uma dedicação inabaláveis. Milton? Sim, aqui acho que é um caso, a meu ver, evidente. Eu acho que o Jorge dá um sim chefe. Ele não disse, mas é um sim chefe. Um sim sublimado. Sim. E acho que há aqui várias mensagens assim muito rapidamente que acho que são importantes reter. Uma, desde logo, o porquê dela ter começado a sua escola em casa foi porque sentiu que não havia resposta capaz àquilo que ela via na sociedade, até com os seus próprios filhos, e portanto aqui havia uma detecção de uma oportunidade. Portanto há uma dimensão empreendedora também, um espírito de missão muito claro. Uma das notas que eu acho que era interessante também de realçar é a forma como ela via a educação, no sentido de dar às crianças pensamento crítico e envolvê-las muito mais cedo no processo e dar-lhes desafios complexos mais cedo para elas refletirem sobre esses temas e sentirem-se parte integrante dos problemas que queriam resolver e, portanto, dar-lhes voz, de certa forma. Depois há mais 2 temas que são fundamentais. O professor, ele ou ela própria, como exemplo e modelo de liderança, ou seja, como um role model, algo a seguir, que eu acho que é extremamente importante não nos esquecermos. O professor não está lá só apenas para passar conhecimento, mas também serve como referência e modelo daquilo que deve ser a forma como conduzimos a nossa vida e assumimos também um papel de liderança. Portanto, eu vejo o professor, não estou aqui a tentar defender a nossa posição enquanto professores também, como um exemplo que deve ilustrar aquilo que deve ser um líder, a meu ver. E por fim, a nota que o Jorge também já fez referência, que é perfeitamente possível e até recomendável conciliar exigência com compaixão, e eu acho que este é um caso, mais uma vez, disso mesmo, e portanto eu acho que o sucesso dela também se deve a isso. Também teve as suas críticas, mas
Eu costumo dizer que liderar não é um concurso de beleza e, portanto, é impossível agradar a todos, mas é claramente um caso de um sim chefe. E foi ostracizada por isso, mesmo na escola inicial onde ela desempenhou as funções e iniciou a carreira, quando foi para Chicago. Bom, quando foi para Chicago, foi ostracizada pelos colegas, porque tinha os alunos vários anos à frente do currículo para esse ano. E, portanto, Exatamente. quando os professores que davam, os colegas viam os trabalhos, diziam, não, isto não é possível, isto não é possível. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa que investiu profundamente a todos os níveis e o grau de exigência era enorme e todos chegavam lá, a ponto de, e é importante, estamos a falar dos anos 70, relatórios psicológicos a que os pais, na sua santa ignorância, obviamente, recebiam dos filhos. Tinha consultado dois psicólogos, um analisou o desenho e dizia, não, este desenho tem aqui um caixote de lixo, desenhou a família toda, com o caso aqui o caixote de lixo. E o psicólogo focou-se no caixote de lixo. Não, isto é um caso emblemático, só está focada na desgraça e, portanto, é uma criança que está condenada. E outro psicólogo a dizer que não, isto é uma criança que tem obsessão com as limpezas, enfim, portanto o que ela percebeu muito rapidamente foi, vou deixar isto tudo de lado e vou remar contra a maré e contra o sistema. Um sim chefe para Marva Collins, nesta edição do Querido Líder. Agora vamos ao tema central desta semana. E esta semana falamos de desemprego jovem por causa da inteligência artificial. Milton, não devia ser exatamente ao contrário? Os jovens não estão super bem preparados para enfrentar esta nova era? Sim, pode parecer um pouco estranho trazermos aqui um tema que parece que diz mais respeito à macroeconomia do que propriamente às questões mais micro da liderança, mas acho que são extremamente relevantes, até porque isto tem consequências também para a liderança. E a razão pelo qual também escolhemos, para além da nossa convidada de hoje também estar muito ligada com este tema, é os dados mais recentes que saíram do nível de desemprego no Reino Unido, e que mostram que entre 2024 e 2026, e portanto à data de hoje, o desemprego jovem entre os 16 e os 24 anos cresceu de 9,4% para 24,6%. E é muito curioso de perceber o porquê disto. Não tem tanto a ver com jovens a serem despedidos, mas é posições no início de carreira para estes jovens que não estão a ser abertas. E uma das razões que se está a levantar, que é muito provável explica este fenómeno, é precisamente a forma como a inteligência artificial está a substituir tarefas que tipicamente eram feitas por estagiários, pessoas em início de carreira, na recolha de dados, na análise de dados, que em trabalhos cognitivos e até não rotineiros, que é um dos impactos que esta IA generativa está a ter, é que está a afetar e a automatizar trabalho que tipicamente não era automatizável. E, portanto, o Reino Unido é em particular interessante de analisar porque é um mercado mais flexível, mais ágil, sobretudo na região de Londres, onde estes dados são mais evidentes, e isto ainda não se vê cá, até porque o desemprego jovem em Portugal desceu um pouco o ano passado, embora esteja em níveis extremamente elevados, que parece que as pessoas esquecem um pouco disso, à volta dos 18%, mas é provável que vá piorar nos próximos anos. E acho que temos que estar muito atentos a isto. Isto tem um papel também importante ao nível da liderança. No outro dia falei com o chairman de uma firma de advogados que dizia que estava a recrutar cerca de 1/3 dos estagiários que recrutava há 2-3 anos atrás, mas que havia um problema associado a isso ainda por cima, era que os que estavam a ser recrutados estavam a aprender menos, porque muito do trabalho que faziam antes sem recurso à inteligência artificial era mais exigente se calhar, mas obrigava-os a aprender mais rápido. E isto foi interessante, a reflexão que ele fez foi: nós temos que, enquanto líderes mais séniores dentro da firma, ter um papel mais ativo na forma como ajudamos os mais novos a aprender. E, portanto, ficam só estas reflexões iniciais. Há aqui muitas questões por resolver, mas este alerta e até um repensar sobre o que é a liderança e, obviamente, o que é a educação neste novo contexto. Jorge, é muito interessante isto que o Milton estava a dizer, ou seja, aquele trabalho chato, inicial, vou pôr as coisas assim, organizar umas fichas no dossiê, pôr por ordem alfabética, todo esse trabalho que é muito chato, repito, rotineiro, mas é a base depois para as profissões e para as funções que são desempenhadas.
Pode ser. E se tudo isso desaparece, pode ser complicado. Pode, não sabemos os riscos ainda a longo prazo, sabemos já alguma informação com alguma qualidade e conseguimos saber que, por exemplo, a inteligência artificial é muito útil no treino do discurso, no treino da fonética, com os ciclos de feedback imediato, portanto é uma ferramenta muito útil, mas não é disso que estamos a falar. Isso é uma ferramenta adjuvante à pedagogia e a acelerar a pedagogia. Do que estamos a falar, e o Milton focou muito bem, é esta perda de empregos. Isto está a acontecer, curiosamente, nos escritórios de advogados, e o Milton falou disto, em conversa também com vários, já estão a utilizar a inteligência artificial no dia-a-dia para fazer consulta, têm 2 ferramentas que utilizam, estou a lembrar-me do escritório em particular, mas imagino que isto seja transversal, ou se não é, vai ser rapidamente, e já usam isto, portanto, e isto vai ser uma espécie de corrida às armas, porque os clientes, agora pondo do lado dos clientes, não só dos clientes das empresas de advogados, como dos pacientes que vão ao médico, vão mais informados. E isso aumenta a responsabilidade do médico. Qual é aqui um dos problemas? É que se na era da internet já há o risco de o paciente julgar que vai mais bem informado do que o médico, não quer dizer que não aconteça pontualmente, mas vai com uma ilusão de conhecimento. Porquê? Porque o ChatGPT ou o Claude verteu qualquer coisa. E, portanto, não tem a maturidade para digerir o que está a absorver, mas o médico tem, porque tem uma experiência claro, feita. Portanto, toca no teu ponto, não sabemos os efeitos a longo prazo. Um dos riscos que estão muitíssimo bem identificados é o da preguiça cognitiva. E, portanto, nós neste momento ainda conseguimos ter algum espírito crítico para avaliar o que as ferramentas nos dão, e quando falamos de especialistas, por exemplo, nas mais variadas áreas académicas, conseguem ver os erros que vêm do lado de lá, facilmente. Mas quem não tem este conhecimento, não tem. E, portanto, a questão, acho que é o teu ponto, até que ponto é que as pessoas que entram agora a ser, passa a expressão, amamentadas neste formato de resposta rápida, consulta e resposta rápida, não sabemos os efeitos a longo prazo. Última nota rápida, 2. Uma delas, outro CEO, aconteceu numa conversa da semana passada, a dizer: acabei de recrutar mais 3 pessoas de uma das nossas grandes universidades e as pessoas disseram-me que fizeram o curso integralmente com recurso à inteligência artificial, porque por mais que as universidades tentem controlar e ter software de detecção, isto é relativamente fácil de fazer. Portanto, são 3 exemplos, não é uma afirmação estatística, fica aqui a nota. E a outra nota rápida, muito rápida, Ricardo. Sim, eu tenho mais uma perguntinha rápida também. É uma notícia que saiu, tem uns dias, em que o Mark Zuckerberg, o que decidiu fazer foi a inteligência artificial alimenta-se de dados, mas estão a perceber agora que um dos próximos níveis é capacitar a inteligência artificial com comportamentos humanos concretos. E, portanto, o que ele fez basicamente foi impôs a que os funcionários da Meta deixassem monitorizar todos os seus comportamentos de browsing, de cliques, tempo que permanecem na página, como vão aos menus, etc. Portanto, ou queres isto, ou vais-te embora. Portanto, é uma espécie de, sou eu que estou a utilizar o termo, não sou o primeiro a utilizar o termo, até que ponto é que isto é uma escravidão, uma escravatura, e o risco potencial de futuro haver a substituição das pessoas porque treinam o algoritmo para as substituir, o que é perverso. A minha pergunta vai ficar para um tema, para outro episódio, é se a inteligência artificial em relação à liderança vai matar a análise crítica tão necessária à liderança. Fica para outro episódio. Antes de terminar a primeira parte, damos as boas-vindas à nossa convidada desta semana, Sofia Borges, fundadora do projeto Aldeia Terra Nova e também de outros projetos ligados à educação. O nosso primeiro episódio da semana fica por aqui. Na quinta-feira publicamos a conversa com a nossa convidada desta semana, Sofia Borges, fundadora do projeto Aldeia Nova Terra, em Cascais. Aqui fica um aperitivo da conversa. Aquele momento difícil ser algo que me pudesse, no momento seguinte, fazer ser uma pessoa melhor, um líder melhor, o que quer que fosse, mas aquilo não ser algo que me destruísse, e seguramente não, acho que não é a palavra que faça parte do meu vocabulário.